Bom, gente, agora eu tô aqui com o Loli, né? O famoso Loli aqui, que tá há anos dentro da raça quarto de milha. Se apresenta um pouquinho aí pra gente. Bem, meu nome é Haroldo Pessoa, sobrinho, né? Muita gente me conhece, aliás, a grande maioria me conhece por Loli. Então nós estamos no cavalo desde criança. Meu pai Heraldo Pessoa, começou a criar cavalo quarto de milha em 1968 e desde então a gente está envolvido com o cavalo quarto de milha. Loli, como você tá há bastante tempo no quarto de milha, qual foi a modalidade que você começou? Bem, Aninha, eu comecei com baliza tambor, né? A minha primeira competição oficial foi na inauguração do Rancho Quarto de Milha, em Presidente Prudente, em 74. Eu corria baliza, tambor. Depois eu comecei a laçar bezerro também, fazer o laço individual. E logo depois começaram as provas de maniabilidade 5 tambor, que naquela época tinha muito sucesso, né? Dava bastante inscrições. Então eram as provas que eu fazia. Tambor, baliza, que foi o início. Depois o laço individual e depois a maniabilidade, velocidade com 5 tambores. E Loli, o que te levou a começar a apartação? Que você começou já no tambor, baliza, umas provas de velocidade... Depois foi para as provas de laço e agora tá aqui na apartação. Bem, eu comecei nessa época eu corria as provas de tambor, baliza, laço, eu comecei a ver começar as provas de apartação, né? Inclusive tinha um treinador nosso lá, o Benedito Moreira. Ele também treinava cavalo de apartação na época e começaram as provas, né? Vieram cavalos dos Estados Unidos, vários treinadores começaram a treinar, como o Kenny, o Jaime, o Eloy, e eu via os cavalos apartando, aquilo me fascinava, ver a reação de um cavalo na frente de um boi. E eu lembro muito bem que um dos cavalos que eu ficava mais assim, que eu mais admirava, que foi que mais me incentivou com a apartação foi o Sanjay. Era um cavalo que marcou época, a sua época ele era diferente de tudo, né? E depois, quando eu me formei, eu sou formado em administração de empresa. Desde criança eu tinha o sonho de ir para os Estados Unidos. E aí, quando eu me formei, eu falei, não, eu vou para os Estados Unidos, eu quero conhecer os Estados Unidos, eu quero mexer com cavalo. E naquela época eu sonhava em fazer tudo, correr, aprender tambor, aprender baliza, laço, apartação, rédeas, eu queria aprender tudo, né? Então foi quando eu fui para os Estados Unidos em 87. Primeiro eu fui para um treinador de rédeas, né? O Doug Milholland, que foi o Eduardo Ribeiro que tinha retornado de lá, foi quem me arrumou para ir lá trabalhar lá. E eu fiquei 6 meses no Doug. Depois eu fui morar no Bob Loomis, que era o grande treinador de rédea na época, né? Eram os dois principais, o Doug e o Bob. E lá eu fui assistir a minha primeira prova de apartação nos Estados Unidos, uma prova chamada Golden Silver. Era uma prova grande de destaque na época. E quando no dia que eu retornei da prova, eu falei, não, eu quero mexer com a apartação. E aí tinha um amigo que morava comigo lá no Bob Loomis, o Dale Harvey, que tinha sido treinador de apartação, tinha trabalhado com os grandes treinadores, me arrumou de trabalhar com um treinador de apartação chamado Punk Carter. E aí então em abril de 88 eu fui trabalhar lá no Punk. Foi quando eu comecei a mexer com a apartação e eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu morei lá até 88, dezembro de 88 eu retornei pro Brasil e falei, não, eu vou treinar apartação, eu vou ser treinador. E aí logo que eu retornei pro Brasil, né, logo em seguida eu comecei a receber cavalos para treinar. E aí eu comecei a treinar e graças a Deus deu certo. Você contando um pouquinho da sua trajetória, né, na apartação, você comentou que foi para os Estados Unidos. E muitos jovens têm esse sonho de ir para os Estados Unidos aprender. Você acha, o que você acha sobre isso, de ir para os Estados Unidos, aprender lá? Quais são as diferenças daqui no Brasil? Como é que funciona esse esquema? Aninha, é o seguinte, assim como eu, vários jovens foram e vários jovens têm um sonho, né, de ir para os Estados Unidos, porque lá a meca do cavalo, né, do treinamento, lá as oportunidades são maiores, as possibilidades são imensas, né, então eu acho que todo mundo que é envolvido com o cavalo, que quer ser treinador, quer ser criador, quer ser proprietário, quer ser competidor amador, deveria se esforçar para ir, porque lá
o mercado lá é imenso. Para você ter uma ideia, nós temos aqui em torno de 700 mil cavalos registrados. Nos Estados Unidos são mais de 7 milhões. E lá que as coisas acontecem, né? São os maiores treinadores, as maiores competições. Então, a gente tem muita gente boa aqui, muita gente capaz, inclusive vários brasileiros saíram daqui, tem sucesso lá nos Estados Unidos, mas quem pensa em ir conhecer e voltar, ou quem pensa em conhecer e ficar, tem que se esforçar para ir, porque a gente não pode parar de aprender, e é lá que estão os maiores treinadores, as maiores competições, né? Então a oportunidade lá é muito maior de você aprender, de você competir, de você ganhar dinheiro, de você fazer uma profissão ou simplesmente você ir aprender e retornar. E o quarto de milha, ao longo dos anos, foi mudando bastante, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Qual que é uma diferença que você fala, não, isso mudou o quarto de milha, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, genética, tudo. Qual que foi essa mudança que você diria? Eu acho que o que ajudou essa mudança, esse crescimento, né, foi as oportunidades que foram surgindo. Hoje, é muito mais fácil a troca de conhecimentos, né? Nós temos aí a internet, nós temos as redes sociais, e isso daí possibilitou mais ainda essa troca de conhecimento, essa melhoria da criação de cavalo em todos os aspectos, na criação, na comercialização, na reprodução, no treinamento. Então eu acho que assim como a vida foi evoluindo, foi aparecendo as redes sociais, a internet, isso daí possibilitou o crescimento, né? Porque a partir do momento, qualquer coisa para crescer, você precisa conhecer ela, né? E com isso daí eu acho que possibilitou o grande crescimento da raça aqui no Brasil. E a raça quarto de milha é uma raça muito versátil. A gente pode ver aqui na BQM várias modalidades, mas o que o quarto de milha representa para você? Bem, o quarto de milha representa para mim a minha vida, né? É a minha paixão. Eu desde criança, eu sou apaixonado por cavalo e depois fiz disso minha profissão, e graças a Deus e graças ao cavalo eu consegui criar minha família com o cavalo, através do cavalo. Minha mulher, a Simone, ela não tinha envolvimento com cavalo até a gente se conhecer. Ela conheceu, se apaixonou, é minha grande parceira, é minha sócia nos negócios, é minha grande incentivadora também. E meus filhos também, a Nayana, o Henrique, o Felipe, a Aninha, cresceram no meio do cavalo. O Henrique virou um treinador profissional. A Nayana compete, o marido dela é o que chama Carlos Henrique também, é competidor, é laçador. A mulher do Henrique, a Sara, também é envolvida com cavalo, se conheceram por causa de cavalo. O Felipe competiu por muitos anos, foi reservado campeão mundial de apartação. E a Aninha, ela não competia, mas ela sempre acompanhou a gente nos eventos, desde criancinha, entendeu? Então, isso foi um negócio que a gente, quando eu treinava cavalo, quando a gente viajava, a gente sempre se esforçava para levar todo mundo junto. Então eles cresceram nesse meio, fizeram grandes amizades nesse meio e convivem nesse meio até hoje. Então eu sou muito grato pelo cavalo, porque eu fiz da minha paixão uma profissão, pude criar minha família, meus filhos nisso daí, e até hoje nós estamos envolvidos. Então é gratidão. Como você disse, você de uma paixão virou uma profissão. Qual é uma dica que você tem para os jovens que querem tornar o quarto de milha a profissão deles, essa paixão virar a profissão igual você fez? Qual uma dica, assim, você fala, é essencial para o jovem que ele precisa fazer? Eu acho que você tem que escutar seu coração, e na época quando eu resolvi fazer disso minha profissão, fazer de cavalo minha profissão, era totalmente diferente, era no final dos anos 80, não existia tudo isso que a gente vê hoje, né? Não existia profissionais, a quantidade de profissionais que a gente vê hoje era totalmente diferente. Então a primeira coisa é você gostar do que você faz e depois se dedicar muito, porque não existe
Nada, nenhuma profissão, nada na vida para você ter sucesso se você não se dedicar e trabalhar muito, né? Então tem aquele velho ditado: gênio é 5% inspiração e 95% transpiração. Isso em qualquer coisa na vida. É jogador de futebol, é jogador de basquete, é um engenheiro, é um médico. Primeiro de tudo, você tem que gostar e se dedicar muito, muito mesmo. E escutar e não fechar a cabeça, tá sempre procurando aprender, entendeu? Sempre escutando, sempre vendo as novas técnicas, as novas pessoas que estão envolvidas no negócio. E daí, para você, qual foi o maior aprendizado que o Quarto de Milha te ensinou? Que o Quarto de Milha ensinou para você ao longo dessa sua jornada, dessa sua trajetória? Bem, acho que o Quarto de Milha me ensinou muita coisa. Mas acho que resiliência, sabe? Dedicação, paixão e cada dia mais amar o cavalo. Antes de tudo, é o cavalo. A gente tem que gostar do cavalo antes de tudo. Cavalo, a gente não pode colocar o dinheiro na frente de nada que a gente faz na vida. E no meio do cavalo é exatamente isso. A gente tem que pôr o cavalo na frente de tudo. E através do cavalo eu aprendi a ganhar, a perder, a trabalhar muito para poder ganhar. A gente mais perde do que a gente ganha. E no meio do cavalo a gente vai aprendendo a lidar com isso daí, com as vitórias, com as derrotas, entendeu? É um grande aprendizado. Então é por isso que eu acho que é um meio maravilhoso para você criar seus filhos, crescer nesse meio, porque aqui você se relaciona com todas as pessoas, você tem que aprender a respeitar as pessoas, você deve respeitar as pessoas, você vai aprender a lidar com as vitórias e com as derrotas, e isso daí é um grande aprendizado que você vai levar para a vida. E no meio do cavalo você vai se relacionar com diversas pessoas que vão te abrir as portas para outras coisas, entendeu? E você também, hoje em dia, né, mexe bastante com leilão, criação, tá bem por dentro. O que seria um cavalo quarto de milha ideal para você? Qual seria, assim, falar, o quarto de milha para mim é isso, para mim ele tem que ser assim, ele tem que ser versátil. Como é que seria o quarto de milha ideal para você? Bem, acho que o quarto de milha ideal é sempre o próximo, né? Que a gente cria, a gente sempre pensando em criar o ideal, né? Como eu poderia dizer, né? É uma pergunta difícil, mas é sempre o próximo. Criar cavalo não é matemática, né? Não é uma ciência exata, não é você pegar o melhor cavalo, o melhor garanhão com a melhor égua, você vai cruzar e vai te dar o melhor produto. Eu acho que é muito feeling, entendeu? E você está sempre na busca de criar grandes cavalos e sempre pensando nas competições, né? Sempre pensando nas pistas. É ali que eu acho que vai definir tudo, né? Você vê a grandiosidade dos eventos hoje do Quarto de Milha, o Congresso Nacional, Potro Futuro, as competições, é sempre focado nos resultados em pista. E o jovem vem cada vez mais aumentando a quantidade e tudo. O que o jovem deve buscar no cavalo para pista, dentro do quarto de milha? Seria o cavalo manso, o cavalo que mais ganhou, um cavalo de aberto? O que você acha que o jovem tem que buscar para conseguir um bom resultado? Bem, Aninha, o jovem ele tem que procurar, antes de tudo, ver o que ele gosta e procurar um cavalo que se adapte a ele. Nem sempre o cavalo campeão da aberta vai ser o melhor cavalo para o jovem montar. Isso daí você tem que ter uma sintonia, cavalo e cavaleiro, entendeu? Então o jovem tem que experimentar as modalidades que ele gosta, experimentar os cavalos que ele quer competir, não simples falar assim, olha, aquele cavalo ali, o chifrinho, é o melhor cavalo do chifrinho, eu quero aquele cavalo. Não, ele tem que procurar um cavalo que dê certo para ele, tá? Então ele tem que experimentar, focar, analisar bastante, conversar bastante, experimentar, montar os cavalos para ver qual que é o melhor para ele. E para finalizar, qual seria uma dica ou algum conselho que você teria para os jovens que estão chegando aqui agora no Quarto de Milha, que
amam um quarto de milha igual a gente, que vê isso como uma paixão, o que você aconselharia para eles? Bem, converse bastante, pergunte bastante. Se você quer competir no quarto de milha, participe bastante das competições, visite os centros de treinamento, converse com pessoas que vivem do cavalo, tanto treinador quanto criadores que possam te ajudar com conhecimentos, entendeu? Então, por isso é importante você conhecer bastante pessoas, visitar os eventos, visitar os centros de treinamentos, trocar muita ideia, que é assim que você vai evoluir como competidor, como criador e como pessoa. Bom, encerrando aqui com as belíssimas palavras e os conselhos do Lolli pra gente jovem, uma inspiração muito grande pra gente aqui dentro do quarto de milha. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e lembre que vocês são o futuro da raça.